Bom dia, boa tarde e boa noite. Porque essa condição de a gente estar gravando, pode ser que você nos assista em qualquer outro horário. Essa é uma reunião da Lei Geral de Proteção de Dados, a comunidade LGPD, que é um grupo de estudo. E hoje são dia 8 de fevereiro, né? 8 de fevereiro, pré-carnaval, 9/2. E a nossa convidada é a Cristiane Polini, Cristiane com H, né? CH. Toda vez eu já errei bastante esse nome e errei também o Polini, né? Então eu já estou aqui pedindo desculpas ao vivo. Imagina. É para dar mais trabalho, né? Exatamente. Ficar tão simples. Os mais difíceis são mais valorosos. Isso aí. Diz que foi isso. E o tema da nossa agenda de hoje é consentimento. O termo de consentimento, que é uma discussão na Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente busca, com todas as forças, não precisar dele, porque que ele vira aquele macaquinho que a gente tem que sustentar, né? Tem que alimentar. É um processo novo que você tem que cuidar de armazenamento, que você tem que cuidar de gestão, e, eventualmente, se o cliente ligar questionando, você ainda tem que... Ele retirou o consentimento, e aí você tem que deletar os dados, eventualmente você gravou, não por conta de uma base legal relevante de contrato ou por justificativas de lei, e aí eventualmente você tem que deletar e você não deveria deletá-los por outras questões. Então, escolher o consentimento é sempre um problema de gestão e esforço que vai ser gerado. E aí a Cristiane Polini vai estar falando sobre isso hoje. Cristiane, a palavra está com você. Bom dia a todos, né? Boa tarde ou boa noite, não sei que horas a gente vai passar aqui para você. Mas é a segunda vez que eu estou aqui na casa e eu já me sinto muito à vontade, viu? E vou voltar quantas vezes mais eu for convidado, porque é sempre muito bom a gente trocar essa experiência, né? E levar um pouquinho mais de conhecimento, compartilhar o que a gente vem estudando ao longo do tempo aí. Falar sobre o termo de consentimento, você já iniciou muito bem, Pedro, porque as pessoas deturpam um pouco a finalidade do uso do termo de consentimento, né? Acaba sendo, apesar da gente, né, sempre tratar com muita cautela, as pessoas, na verdade, tratam como se fosse a base mais fácil de ser aplicada. Porque, de fato, ela é mais fácil, né? Quando pensa no termo de consentimento, fala assim, é só eu pedir para o titular de dados assinar o documento. Esse é o pensamento inicial. Mas quando a gente vem buscando tudo que está por trás do termo de consentimento, né, de forma ali mais responsável, a gente começa a ver tudo que está por trás e a gente vai falar um pouquinho disso. Eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente ir conversando aqui. Vocês me falam só se está legal a imagem, tá? Eu não sou do TI, né? Então não tenho tanta experiência aqui com essa parte. Vocês vão me falando. Eu não vou ver vocês aqui na tela. Então. Está mostrando para a gente aqui o seu segundo vídeo. A segunda tela. Na realidade, a sexta tela está aparecendo para a gente. Nossa, e aí? Para mim está a tela toda aqui. Tá dando não, mas o que está aparecendo está escrito assim: bases legais para tratamento de dados. É isso aí. Então é essa mesmo que você queria, tá certo? É essa mesmo. É essa que eu já fui direto aqui, a gente vai passando para o que, né, para o nosso tema. Porque essa é uma apresentação geral sobre a LGPD, especificamente até para as relações de trabalho. E quando a gente fala do termo de consentimento, ela acaba sendo única, né? É uma única base. Então, o que eu sempre trago para os meus clientes? A primeira coisa é que esse consentimento ele precisa ser expresso, né? Às vezes as pessoas ficam assim, mas basta, o cliente deixou eu fazer tal coisa, deixou eu divulgar a imagem, mas qual medida, né, você tomou para que você se resguarde até em cumprimento da legislação? Alguém está querendo muito falar comigo aqui, gente. Se incomodar aqui, eu vou tirar do computador. Bom, deixa eu só tirar, porque senão a gente não vai conseguir. Só um minutinho. Estamos te vendo agora, sem compartilhar.
Deixa eu compartilhar, porque senão o WhatsApp, eu falo, a gente trabalha com o WhatsApp aqui direto, né? Vamos lá. Voltou aí para vocês, né? Sim, voltou. Então, requisitos da lei. A gente não pode esquecer o que a lei traz sobre a base legal do consentimento. Então, ele deve ser expresso e deve ser prévio. Sempre falo isso, não adianta você ter ali um determinado dado e, às vezes, você está com esse consentimento verbal e depois você vai coletar, você vai estar ali descumprindo parte da legislação. Manifestação livre são os requisitos que a lei traz, informado e inequívoco, né? Então, o que isso significa? Eu sempre faço essa provocação da subordinação desse consentimento nas relações de trabalho. E eu vou explicar por quê para ficar claro aqui a título, né, da prática do que a gente vive. Quando a gente está, vamos pensar na relação de emprego aqui, a gente tem uma empresa que ela quer fazer uma determinada campanha. E nessa campanha, ela quer divulgar a imagem do trabalhador. Só que ela precisa do consentimento desse empregado. Ele não está ali cumprindo uma obrigação legal, ele não tem qualquer outra base legal para que ele justifique a divulgação dessa imagem, certo? E resta para ele o consentimento. Ele vai lá coletar. Será que esse empregado que autoriza o uso da imagem, ele realmente está assinando esse documento de livre manifestação? Porque ele realmente quer? Ou o fato de ele ser subordinado, de ele ser empregado, não existe aí um vício nesse consentimento? É algo que a gente esbarra, né? Porque não basta só a gente ter esse consentimento também. Então, existem algumas situações que a gente coloca para o cliente pensar, né? Como que ele está utilizando e se às vezes não dá realmente para a gente utilizar outra base. Então, fica aí a primeira pontinha aí para a gente pensar mais a respeito do termo de consentimento. Vou passar aqui. O que eu gosto... Continuou no mesmo slide, só para te... Agora eu mudei, vê se está o consentimento. Não, ele ainda está no... Às vezes vai demorar um pouquinho, vê. Não é isso, não. Você está mudando em outra tela. Você está mudando. Continua na... agora consentimento. Agora tá. Agora foi, Cris. Joia. Gente, então vamos lá. O consentimento. Então, ele só é válido para o agente que obteve o consentimento. O que isso significa? Se eu, empregador, tenho o consentimento do empregado, eu não posso utilizar esse mesmo termo de consentimento para passar, por exemplo, para um terceiro que eu tenha um contrato de prestação de serviços. Por exemplo, eu não posso passar para a contabilidade da minha empresa. Esse consentimento, ele é para o agente de tratamento. Se você for passar para a contabilidade, por exemplo, você vai ter que utilizar talvez um outro termo de consentimento, com a finalidade específica, sempre cumprindo ali o objetivo daquele consentimento de forma específica. Então, ele não é extensivo a outras pessoas, ok? Consentimento. Granularidade. Quando a gente fala em consentimento, eu falo que a gente sempre está ligado à granularidade. E o que é isso? Outro exemplo aqui que a gente fez numa empresa cliente aqui do escritório, que eles tinham um contrato já vigente, o contrato com os clientes deles, de prestação de serviços, e eles divulgam imagem também para divulgação ali da marca, da empresa, etc. E são alunos dessa empresa. E ele, dentro do contrato, tinha uma cláusula falando, mas no meio de tudo, né? Então, estava ali, eu aceito isso, essas são as condições, tudo que um contrato prevê, e no meio ele falava, estou ciente de que a minha imagem pode ser divulgada para fins de campanha, por exemplo. Tinha lá algo mais ou menos nesses termos. O que acontece? Quem pega um contrato desse dificilmente lê todas as cláusulas. Todos nós deveríamos ler todas as cláusulas, mas a gente sabe que na realidade isso não acontece, né? A gente está confiando ali em quem a gente está tomando aquele serviço
e a tendência, o comum, é de que a gente, ao final, assine aquele documento e pronto. Ah, Cristiane, mas está lá a cláusula, se o cliente assinou e não leu, o problema é dele. Bom, isso acontecia antes de LGPD. Pós-LGPD, essa situação muda um pouco. Então, onde que a gente aplica a granularidade? Nesse caso específico, o que nós fizemos aqui como medida? E eu sempre falo o seguinte, eu e Dante, a gente conversa bastante, né, Dante? A gente não precisa dificultar o trabalho do nosso cliente, né? A gente não precisa transformar algo em uma medida muito difícil de ser resolvida, né? Então, uma medida simples que nós fizemos, no meio daquele contrato, nós fizemos a revisão desse contrato e no meio nós colocamos bem destacado, de forma expressa, e essa é outra condição, né, de que seja uma cláusula destacada, ela não pode ficar em meio às demais. E nós colocamos caixinhas, né? Aceito, não aceito. Concordo, não concordo. Então, além da assinatura ao final do documento, esse aluno, esse cliente, ele marca se ele está de acordo ou não. Então, essa é uma forma de mitigar, né, o risco. É uma forma simples da gente trazer e, às vezes, a gente não consegue visualizar como a gente vai transformar e aplicar isso na prática, tá? Então, fica aí também uma dica para vocês colocarem em prática. Passada aqui a questão da granularidade, que é super importante, as características mínimas necessárias para o consentimento. Eu coloco aqui, para mim, as principais características para isso. Então, finalidade específica do tratamento, para que eu estou coletando aquele consentimento, forma e duração de tratamento, bom, esse termo vai ficar aqui por tanto tempo, a fim de cumprir a finalidade tal. Por exemplo, eu sou advogada trabalhista, né? Então, sempre vou trazer aqui para vocês a realidade que eu vivo aqui, que são das relações de trabalho. Então, quando eu falo isso, muito fácil de enxergar é quando a gente está num processo seletivo para a contratação de funcionário. Quando a gente termina essa fase de contratação e, de fato, a gente passa a contratação do empregado, a gente avaliou e analisou vários currículos, por exemplo. Esses currículos, uma vez que teve a escolha do candidato, os outros currículos, eles já não servem mais. Mas a empresa, às vezes, fala assim comigo, Cristiane, mas é importante que eu tenha na minha base de dados o currículo armazenado aqui, porque eu faço muita seleção, eu abro muitas vagas. E eu acredito que também é importante para o candidato. Às vezes, ele não vai ficar sabendo da nova vaga. E eu, com esses currículos, eu posso, inclusive, entrar em contato. Ok, a finalidade está aí. Agora, por quanto tempo eu vou ter ali? Quando acaba o processo seletivo, você pode coletar um novo consentimento ou naquele próprio consentimento, no momento em que você pegou o currículo, você pode deixar claro ali que, após, né, o processo seletivo, esses dados vão ficar armazenados, por exemplo, por 6 meses ou 1 ano. E eu gosto sempre de falar também da razoabilidade, né? O princípio da razoabilidade. Não é razoável, pelo menos ao meu ver, não sei o que vocês pensam, mas que um currículo fique na base de dados de uma empresa por 5 anos. Em 5 anos, aquele candidato que deixou o currículo, ele já provavelmente já está empregado, já não almeja mais aquela vaga inicial, já teve, a gente imagina que já houve um crescimento profissional, então não faz sentido que, no caso do currículo, isso fique por muito tempo. Então, 6 meses até 1 ano, eu acredito que seja razoável. Identificação e informações de contato do controlador. Então, outro item que também eu gosto de destacar aqui. Informação sobre possível compartilhamento de dados e sua finalidade. Se você vai compartilhar, o titular de dados precisa saber com quem vai ser compartilhado e com qual objetivo vai ser feito esse compartilhamento. Porque a confiança, ela existe com quem ela está ali naquela relação. Né? Se você vai compartilhar com outro, talvez o titular de dados não tenha a confiança que ele tem em você. As responsabilidades do agente, então é onde a gente coloca ali por que a gente está tratando aqueles dados, por que eu preciso disso, e em caso, por exemplo, de vazamento, né, informar que a empresa possui uma política
de privacidade, que ela trata os dados da forma X, Y, Z, cada um com a sua particularidade. E os direitos que esse titular tem. Então, ali dá para você fazer um termo de consentimento com esses itens e vai estar bem resguardado aí juridicamente. E aí eu faço algumas perguntas aqui. Eu preciso ter esse consentimento registrado? Volto ao início aqui. Ele precisa ser expresso, gente. Isso é um requisito da própria LGPD. Então, como que eu registro isso? De que forma? Eu coloco quando e como o consentimento foi obtido. Então, você pode colocar no termo de consentimento ali, primeiro que ele vai ter data, né? Como que ele foi, você transforma um documento, que eu falo, é simples, né? A gente tem hoje inúmeros modelos, então, que procuremos por modelos mais completos, né? Que resguardem melhor as empresas, e manter registrado o que foi dito ao titular quando do momento da coleta. Isso é mais internamente da empresa. Isso normalmente não vai no termo de consentimento, pelo menos não é assim que eu faço aqui no escritório. Manter registrado o que foi dito, a depender do tipo de atividade da empresa, a gente registra internamente. É um controle que a empresa tem para saber o que eu falei para esse titular. Como que eu orientei que era necessário ter o consentimento? Porque nem tudo está ali no termo, mas é uma forma de, uma vez que você for questionado o porquê de ter esse consentimento, você vai ter ali uma base de dados e vai se lembrar, porque eu falo que a nossa memória é falha, né? Então, a gente, passado um certo tempo, a gente realmente não se lembra mais. Casos em que o consentimento se dê por escrito, é necessária a coleta em cláusula destacada. Eu sempre falo sobre isso aqui, é o exemplo que eu dei para vocês do contrato dessa empresa nossa aqui do escritório, em que nós tiramos essa cláusula do meio do contrato, colocamos ela em total destaque e ainda colocamos 2 caixas para serem marcadas pelo cliente, se ele concorda ou não. E aí eu entro no último ponto nosso aqui, que o Pedro já fez uma abordagem inicial aqui, que realmente é o calcanhar de Aquiles de todo controlador de dados aí, que é a gestão desse consentimento. É fácil de ser aplicada, mas ela é difícil de ser gerida. Por quê? Esse termo de consentimento, ele precisa ter uma revisão contínua, porque ele precisa ter prazo, né? Coloquei para vocês, o titular de dados, ele precisa saber por quanto tempo esse termo de consentimento vai ser mantido, ele vai ficar em vigência. Então, é preciso revisar isso a todo momento para saber, opa, esse daqui já chegou no prazo final, eu não posso mais manter esse consentimento. Como fazer isso dentro das empresas é o que fica mais complicado. A renovação, trago aqui o exemplo dos currículos. Então, eu cheguei ao prazo final, mas eu entendi que existe finalidade para eu manter esse termo de consentimento na empresa. Ok, se acabou o prazo, você precisa renovar esse consentimento com o titular de dados. Facilidade na revogação. Isso é um canal direto com o DPO, né? Porque a qualquer momento que o titular de dados tenha ou manifeste a vontade de não mais permitir aquele uso do dado dele, ele precisa conseguir revogar. A gente não pode cair naquilo que todos nós passamos com como fala, de telefonia, né? Que a gente tenta cancelar e a gente não consegue. Passa de um para outro, ouve musiquinha, e aí a gente cai hoje nas Alexas da vida, né? E a gente vai sempre sendo atendido por um robô. Então, a gente tem que facilitar a revogação desse termo de consentimento. E a resposta à revogação. Eu já recebi a seguinte pergunta. Cristiane, o titular, ele me mandou, pediu para cancelar, ele não quer mais manter os dados aqui, eu excluí. Tá feito, já fiz a minha parte. Você fez parte da sua parte, eu falo isso. O titular de dados, ele tem que receber uma resposta, e isso não é simplesmente para garantir um direito dele, é para garantir uma segurança também da empresa, né, do controlador, do operador, porque você vai ter registrado ali que você, de fato, informou. Tá aí o princípio, né, parte também aqui da LGPD, do princípio de informação,
que precisa também ser atendido. Então, esses são os pontos também que eu julgo serem principais da gestão de consentimento. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Eu falo um pouquinho acelerado aqui, né? Cristiane, eu... quando você colocou a questão do checkbox lá, né, sim e não, dentro do contrato de consentimento, porque é um contrato, né? O termo de consentimento vira um contrato, tá certo? Eu não trato como contrato, eu trato mesmo como um termo. Sim, mas ele é um contrato que foi firmado e estabelecendo bases, que vai estabelecer objetivo, vai estabelecer vigência, vai estabelecer justificativas, e aí na hora que você colocou que justificaria ainda posicionar na cláusula destacada o que vai acontecer, e aí se tiver mais de um item, aceito, não aceito, quase que um checkbox, né? Você foi lá, que o cara pode estar rubricando ou ele pode estar simplesmente dando ok, né? Isso, quer dizer, você torna esse ambiente um pouco mais, esse macaco um pouco mais gordo, né? Porque você vai ter que agora não só alimentar para gerir que teve um consentimento, mas para cada uma daquelas cláusulas. E você colocou aí uma questão de funcionário, mas eu fiquei imaginando aluno. Que aluno, ele às vezes ele está matriculado numa escola de inglês, por exemplo. E aí foi lá e tiraram a foto porque ele está se matriculando e vai usar a imagem dele para falar que ele está lá. Essa foto pode ser utilizada, inclusive, depois que ele deixar a escola. Uhum. E aí, esse tempo de vigência, ele é uma obrigação de você falar o seguinte, olha, eu vou determinar um período ou eu posso colocar um período indeterminado enquanto o cara não levantar a mão e falar que não quer mais? Eu não oriento a colocar tempo determinado, indeterminado. Eu sempre oriento porque todo consentimento ele tem uma finalidade. E como finalidade, eu não consigo imaginar nenhuma finalidade eterna, Pedro. E aí você imagina... O consentimento para esse fim, né? Então... Aí eu fico imaginando que, por exemplo, o Dante veio na escola e eu tirei foto do Dante e o Dante resolveu que não quer mais. Como é que eu tenho que achar as fotos do Dante no meio de todas as fotos? Quer dizer, é um processo burocrático que vai acontecer. Então, aí é o desafio da gestão, né? De fazer a gestão desse consentimento. Eu vou te dar um exemplo aqui. Desculpe te interromper. Não sei se eu cortei seu raciocínio aí. Não, é isso mesmo. Tá tudo bem. A gente teve uma empresa aqui, olha o que aconteceu. Eles tinham feito uma campanha, já divulgado um material expresso, fizeram na gráfica, já transformaram os personagens da empresa, professores também, mas não escola, num outro segmento. Posso falar o segmento que é a academia de ginástica, né? Eles colocaram, os professores transformaram em desenhos. Ficou muito legal a campanha, muito. E aí, um dos professores saiu. E a campanha estava feita. O documento, o folder, não era um folder, era um livrinho, era super legal. E a finalidade dele era entregar para as crianças. Ia ser uma campanha feita, não lembro se era no Dia das Crianças, não me recordo, que eles fizeram isso para entregar junto com um lápis de colorir para as crianças. E olha só que bacana, né? A ideia deles. Aí eles me ligam antes de entregar o material. Então, e ligaram agora de novo. Oi? E ligaram agora de novo. Alguém chamou o telefone aí. Não é meu hoje. Agora não é meu. Mas eles me ligaram. Cristiane, como que eu faço? Porque tá aqui, já está impresso o material. Como que eu faço? Eu falei, não faz. Não usa. E, infelizmente, a gente vai perder? Vai. Se você não tiver como tirar as páginas, né, que estão com esse professor, porque na hora que você olhava, ainda que fosse uma caricatura, né, que é o desenho, a gente identificava quem era. Então, assim, ele permitiu, a não ser que você tivesse coletado o consentimento dele para tal, mas não foi o caso. Então, eu falei, você quer assumir o risco de amanhã responder, né, a ter que indenizar esse professor porque ele não autorizou o uso da imagem dele? Amanhã, inclusive, ele deturpa isso
e fala, foi uma coisa jacosa, né? Que fala jocosa, que transformou a minha imagem num personagem de desenho. Então, a gente não sabe o que pode vir, né? Ou seja, perderam dinheiro, perderam a campanha, realmente não foi feito, mas antes, eu acho, né? A gente tem que trabalhar. O Dante gosta muito de falar aqui, a gente fala muito da LGPD ser algo infinita, né? Porque realmente a todo momento a empresa está tendo que se reinventar, está tendo que criar coisas novas. E nós, enquanto consultores, né, nesse segmento, a gente precisa o tempo inteiro estar dando ali suporte para a empresa nesse sentido. Então, tá aí outro caso prático aí, né, que a gente vivenciou para trazer para vocês. Essa questão de direito de imagem, ela é um negócio complexo. Há uns 20 anos atrás, o CRIT, ainda de Juiz de Fora, eu acho que foi o Softex, na realidade nem foi o CRIT, foi o Softex, que é um projeto que já não existe mais. Ele aceitou, e não era fundo perdido, um investimento. Então, o empresário que submeteu a licitação e ganhou o dinheiro para poder desenvolver a peça, que era um jogo de futebol, baseado na Copa do Mundo, então tinha informações e tinha foto dos jogadores. Ninguém levantou essa questão do direito de imagem. E aí, depois que tinha se gasto todo o dinheiro, o empresário foi atrás das imagens. E aí ele descobriu que ele não tinha o direito e que quem detinha o direito não conversaria com uma pessoa assim, individual. Que o cara estava negociando era coisa de milhões. E aí o projeto parou. Isso tem 20 anos. E o cara ainda teve que devolver o dinheiro, porque não era fundo perdido, e eles deram essa bobeira, porque desde o início houve validação, houve curadoria, houve tudo. E aí, na hora que chegou o projeto pronto, né, o protótipo pronto, ele ia colocar, aí, opa, alguém levantou a mão e falou o seguinte, mas você tem um direito autoral? Aí ele foi correr atrás. E aí é exatamente isso que você acabou de dizer. E aí, é verdade. Por exemplo, assim, se o cara não coletar o direito de imagem, ele tem um problema, né? Com certeza. Ele tem que ser prévio. Ainda mais se ele vai desenvolver uma peça publicitária, ele precisa. E a gente vê muito curso de inglês, academia, tanto falando de aluno, falando de professor, falando de funcionário. Tem hoje aqui na cidade que eu sou, né, que é o Bar, eu vejo isso muito, que no TikTok a gente tem que fazer meme, né, para poder viralizar, e às vezes os funcionários vão estar lá trabalhando junto. E aí tem funcionário que fala assim, eu não vou aparecer de jeito nenhum. Aí tá tudo bem, mas tem funcionário que quer aparecer. E se não tiver o direito de imagem, ele pode depois ir lá e falar o seguinte, além de eu estar pedindo hora extra, eu também quero direito de imagem em cima. É um ponto. E o consentimento, às vezes a gente fica preocupado só com o cliente externo, mas o cliente interno tem que consentir também, né? Sim. E além do direito de imagem, eu tenho um dano moral aqui, porque se utilizou da minha imagem. Então, é uma cadeia, né? Vai aumentando esse risco aí para a empresa. E quando a gente estava sempre colocando, por exemplo, na questão de direito de imagem, aí não existe outra questão a não ser o consentimento. Porque quando a gente está fazendo tratamento de dados, tem coisas que a gente vai colocar a base legal, o contrato, a parte legal do social que precisa de ter armazenado. Então, quer dizer, sai da opção, né, de ter ou não ter, porque quem está te colocando para ter é uma lei. Agora, nessas questões de direito de imagem, aí tem que ter consentimento mesmo, né? Eu não vejo outra alternativa, né? A gente fala muito do termo de consentimento e a gente também, um bom tema para a gente trazer aqui, inclusive, fica minha sugestão, não sei se já foi discutido aqui, que é o interesse legítimo, né? Porque a gente fala, são as duas bases que eu acabo ouvindo assim, eu posso usar, porque eu tenho interesse nisso. A gente acaba caindo na mesma dificuldade, né? Que são bases que devem ser usadas como... Então, eu não usaria também um interesse legítimo. Qual interesse legítimo seria?
Então, se eu não tiver um outro enquadramento, a gente cai no consentimento mesmo. Porque esse legítimo interesse, ele é um dos que provoca, toda vez que usar essa base, o consentimento parece que é notório, né? Ele é obrigatório, quase. É porque o consentimento, ele tem a finalidade ali muito clara, né? Então, o titular, ele está aceitando. No interesse legítimo, ele já difere um pouco, porque o interesse legítimo, ele está ligado à vontade de quem está coletando, né? Então, ele muda. Não, mas é porque existe a hipótese legal, para não falar que é base legal, porque a gente teve essa discussão no nosso grupo, destacando, né? Porque base legal tem um conceito e da GDPR. E aí foi colocado que, no Brasil, o certo seria falar hipótese legal. Então, não deixou de ser uma questão de semântica e falou o seguinte, olha, é uma questão de lei. A lei fala hipótese legal, trate como hipótese legal. O legítimo interesse é uma hipótese legal. Ela tá lá listada, né? E toda vez que você olha para ela, tá lá também regulamentado o seguinte, olha, se você colocou que é legítimo interesse na base legal, você tem que ter o consentimento, porque é quase que uma obrigação. A gente até começou a discutir sobre isso, porque o consentimento... Discordar disso aí, hein, Pedro? Não, é porque parece que ele está lá como uma causa obrigatória. Só que, dependendo da relevância. E aí, para um cliente agora, estava discutindo, normalmente o Hugo mais o Lucas estão aqui presentes, hoje não estão. Talvez até já por conta dessa questão, né? Já entraram de férias do carnaval, né? Mas o... Já está no ritmo de carnaval. Tá no ritmo. E aí a gente identificou que mesmo que estava colocando legítimo interesse, né, na hipótese legal, que não precisaria porque tinha outra justificativa do consentimento. Era quase que uma questão de falar o seguinte, olha, se a pessoa está aqui trabalhando com a gente, ela precisa também de ter esse registro armazenado. Não era questão de direito de imagem, porque eles praticamente não têm nada que justifique o direito de imagem. Agora, quando a gente fala de direito de imagem para divulgação, para marketing, quando a gente fala de imagem de segurança, também é um direito de imagem, ou imagem de segurança ela tem uma outra perspectiva? O Dante está balançando a cabeça. Eu vi. O detalhe é o seguinte, segurança tem uma prerrogativa muito diferente, né? Nós estamos falando, por exemplo, de segurança das ruas, estamos falando de segurança de estádio, de uma estação de metrô, de uma rodoviária. Aí tem uma outra conotação, entendeu? Porque aí é um ambiente público. Um ambiente público e essas imagens são obrigatórias a serem colhidas. Entendeu? Mais ou menos, Dante. Porque eu acho que já foi discutido, inclusive, no nosso grupo, que o metrô de São Paulo teve que tirar. Porque ele tinha o objetivo de inibir essas questões de assédio e até de pessoas que teriam um ilícito, né, que estavam lá com mandado de segurança ou mandado de prisão, e eles tiveram que... O problema foi esse aí, que as câmeras tinham a capacidade de detecção e reconhecimento facial, ou seja, uma biometria, e o que deu confusão foi exatamente isso, do cara poder ser preso dentro do metrô. Só que isso veio abaixo nos estádios agora, que todos os estádios maiores passarão a ter isso. E alguns já têm, tem 2 que já têm. E já prenderam os meliantes já no... Mas aí a questão da Lei Geral de Proteção de Dados caiu, porque você não tem consentimento, ou você tem o consentimento quando você compra o ingresso? Não tem nem como ter. Não tem nem você como não precisa de dar consentimento. Isso daí é uma... Esqueci o nome, mas é uma coisa governamental que eles... Não, mas Dante, parece que o último guia orientativo da ANPD, que trata do legítimo interesse, um dos exemplos que eles dão é exatamente o uso de câmera de segurança. Uhum. E a ANPD me parece que está caminhando para o conceito de legítimo interesse quando você usa câmera de segurança. Porque senão você não vai ter consentimento, não tem como. Não é verdade? Então, você vai ter que usar uma hipótese legal que vai ser o legítimo interesse. Você vai ter que fazer teste de ponderação, mas vai fazer o legítimo interesse. Pois é, mas quando é coisa do governo,
e nós estamos falando de um bem público, de segurança pública, na verdade, existe uma... Como é que chama? Existe uma prerrogativa que o governo pode usar isso, entendeu? Só que, claro, o cidadão, como está perdendo a privacidade, e ele não sabe que navegar na internet ele está sem privacidade nenhuma, zero, ele acaba achando ruim que ele possa ser reconhecido. Pessoas que não são pessoas de bem acabam não gostando de uma lei como essa, porque ele vai andar na rua e ele vai ser identificado. Se ele tem um mandado de segurança, uma ordem de prisão, alguma coisa do gênero, ele vai ser pego, entendeu? Isso demora ainda, entendeu? Vai demorar ainda no Brasil, ainda 5, 10 anos, mas eu cito o exemplo lá de Londres. Você não anda nas ruas de Londres sem ser reconhecido. Nós, estrangeiros, imagina o cidadão londrino. Como é que é? Ô, Dante, o Everton... Criminalidade, né, nesses lugares, infinitamente menor. Claro. O Everton levantou a mão aí, vou dar a voz dele. Pode abrir o seu microfone, Everton. Bom dia, pessoal. Só nesse processo de discussão aí sobre o estádio, filmagem e tal, existe uma questão, né, que daí já é dentro da seara do direito, que é o interesse público sobre o direito do particular. Isso. Então, assim, o meu direito particular, meu direito à privacidade, ele não pode se sobrepor ao direito da maioria. Então, assim, por mais que eu esteja dentro de um metrô, né, e eu sou um criminoso, quem que é o percursor da ação penal? É a população, é o Ministério Público que representa a população. Então, esse percursor da ação penal, ele está representando a população e ele depende dessa filmagem, dessa imagem, para ele garantir o direito da população, que é o direito da prisão daquele indivíduo. Então, assim, o meu direito à privacidade, ele não pode sucumbir ao direito da maioria. E em virtude disso que ele acaba essa discussão ali, que é da questão do metrô, por exemplo, ela naquele momento ela gerou uma discussão e hoje ela é aplicada nos estádios. Então, assim, houve um amadurecimento do entendimento legal sobre a particularidade entre a LGPD e as legislações já existentes, que no caso da lei penal, entre outros que existem também. Everton, então você acredita que esse negócio do metrô vai voltar? Vai voltar. Vai voltar. Perfeito a sua colocação, Everton. Desculpa. Pode falar, Cristiano, pode falar. Não, só para complementar ali, existe uma questão, em algumas cidades já estão ocorrendo, que é o compartilhamento de câmeras frontais das suas casas com a Polícia Militar. Já em algumas cidades já estão aplicando isso daí. Porque a Polícia Militar ela passa a monitorar a rua sem ter equipamento nenhum. E aí ela consegue identificar possíveis assaltos, se antecipar o problema. Então, assim, é o coletivo se sobrepondo ao individual. É isso. Aqui em Juiz de Fora, essa atitude começou a ter força nos bairros, né, com as associações de bairros, e eles vão ter acesso às câmeras mesmo. Tá? E eu queria só citar um exemplo aqui, que nós vivemos em países em que a gente pode ter direito à privacidade. Em outros países, eu vou citar aqui a China, tá? Controverso, mas eu tenho que citar. Lá, você é um cidadão, quando você entra num ambiente que é monitorado por câmera, ele faz o seu scorecard. Ou seja, você é um bom pagador, você está devendo. Se você estiver devendo muito ou estiver quebrado, ele não abre a porta do metrô para você. Você não entra no metrô. Então, Brasil, ninguém entra. Como é que é? No Brasil, ninguém vai entrar, então. Pois é, o negócio aqui no Brasil, se tivesse isso e fosse permitido por lei, a coisa seria complicada. Mas lá é assim. Ele acaba banindo esse cidadão para o campo. Entendeu? É um negócio complicado isso. Ô, Dante, nessa condição que você colocou aí, e aí tá claro que a gente não precisa de consentimento, eu acho que esse é a nossa discussão hoje, né? Sim. Quando pedir o consentimento, qual que é as obrigações que precisam de ter com relação ao consentimento, e aí
de certa forma, isso que você complementou aí, de estar, junto com o Everton, de estar compartilhando a câmera pessoal, né, residencial, com a polícia. A gente tem hoje uma discussão que eu não lembro da gente já ter validado ela aqui, mas eu não sei como é que isso funcionou. Em condomínios, e aí é claro que em bairros vai estar funcionando como se fosse um condomínio, se compartilhar as câmeras residenciais frontais, né, aquelas câmeras que estão só na porta de casa, o seu vizinho vai estar te monitorando. A hora que você entra, a hora que você sai, quem te visita, quem não te visita. Isso hoje acontece, por exemplo, em condomínios, que a câmera está compartilhada e aí as pessoas têm acesso, inclusive, à parte social do condomínio, aquela parte comum, né? Que são os corredores, que é a área de serviço, que é a área até de playground. Como é que isso funciona hoje, por exemplo, num condomínio? Seria necessário que todos os condôminos ou o responsável sobre cada unidade tenha assinado um consentimento dando direito de imagem da família? Porque lá, embora seja, como o Dante falou assim, a questão pública é uma coisa, mas do condomínio é privado. Aí não é público. Aí eu acho que muda a conversa. Do condomínio... eu acho viável. Viabilidade para consentimento para isso, não sei o que vocês pensam, mas não vejo possibilidade de ter isso. Até porque muita gente ia ser contra, né? Muita gente não ia aceitar. E aí, como é que fica essa câmera? Então, não vou poder ter a câmera também na frente da minha residência, porque eu tenho um objetivo, que é garantir a minha segurança, a segurança da minha família também, né? Então, aplicar consentimento aí, eu não sei se... Hoje a gente tem 10 bases legais, né? Eu não sei se vai existir uma nova base legal, se a gente vai ter alguma novidade por aí. Mas me parece, ainda que a gente esteja num ambiente privado, me parece que o interesse legítimo ele ainda pode ser aplicado, apesar de eu entender que não é a melhor base, né? Não é a melhor base, mas também não vejo uma outra base. Eu não tenho uma base, uma hipótese legal. Eu vou sempre falar assim, hipótese legal, porque a gente já foi questionado. Eu não vejo uma outra hipótese que fale segurança pública ou segurança privada. Pois é, a gente não tem, eu pelo menos não consigo identificar dentre as hipóteses uma que caiba especificamente. Mas o interesse legítimo, a gente estaria falando, né, da pessoa que tem interesse, então não é o titular de dados, então não é quem está passando ali, precisa ter uma finalidade, né, de ter aquela imagem, nesse caso específico que a gente está falando. E tem um outro requisito também, de que não cause prejuízo para o titular de dados, né? Então, acho que independente de você, eu tenho uma base legal, mas eu também tenho que saber que eu não posso gerar prejuízo. O fato de ter uma hipótese legal, como vocês estão tratando, o fato de ter o interesse legítimo, por exemplo, não retira a responsabilização de quem detém essas imagens. Seria razoável entender como boas práticas, criar boas práticas para o condomínio que tem, dando as responsabilidades, porque, eventualmente, uma falha pode identificar o autor. Sim. E aí, nas boas práticas, falar o seguinte, olha, o acesso às câmeras, embora compartilhado, não te dá o direito de publicar. Apenas para segurança. Então, seria seres humanos. Hein? É claro que eles vão compartilhar. Claro. Nossa, eu tô com um problema grave, inclusive, muito, muito grave aqui no escritório em relação a isso, porque nós não tivemos possibilidade de divulgar umas imagens por conta da LGPD. A gente está sendo, né, assim, está respondendo por isso. E o que nós queríamos, eu até entrei em contato com o Dante, porque nós queríamos alguém, e eu não achei esse alguém, que fizesse o trabalho de segmentar o acesso desse vídeo, no sentido de eu não poderia deixar com que esse vídeo fosse divulgado, né, sem qualquer precedente.
Então, eu queria que eu vou colocar vou entregar esse vídeo, ok, mas me garanta um TI, né, alguma coisa que quem acessar vai acessar mediante senha, né, que vai ter um acesso que eu vou saber identificar quem teve acesso e a partir de quem, de repente, isso propagou. Eu não consegui um profissional. O que você está dizendo, Cristiane, é que você precisa. Você tem um serviço de câmera de segurança e você quer que o acesso seja exclusivo ou controlado, por login e senha. Login e senha, exatamente. Eu não consegui um profissional que fizesse isso, viu? O que acontece? É muito porque justamente, só complementando, Dante, justamente por causa dessa responsabilização final, né? Eu posso usar, no caso não era nem interesse legítimo, era outra questão, mas o fato era, após eu divulgar a imagem, que tinha sim um porquê, uma finalidade, mas o controle disso, hoje em dia, gente, com internet, com rede social, a gente não tem mais controle uma vez que essa imagem é vazada. Não existe mais, e a gente não descobre mais quem continuou a divulgação, né? Na realidade, então peraí. Existe um problema hoje que é muito sério também, que é a parte contábil dos tokens. Os tokens que estão lá no escritório de contabilidade, e segundo um cara, ele falou o seguinte, tem uma gaveta que não tem chave, e lá está todo mundo com a etiquetinha assim, ó, fulano de tal, tudo marcado lá. E a senha. E claro, com a senha. E aí, uma mitigação que a gente pensou foi que esses tokens, que eles quase que inviabilizam o negócio da contabilidade se eles não tiverem lá. Porque se tiver na mão do profissional, o profissional não sabe acessar, não tem o tempo, vai perder o prazo, então precisa disso acontecer. O que a gente desenhou que você falar o seguinte, olha, vamos segmentar as pessoas, vamos nichar as pessoas que vão ter direito a esse acesso. Como o problema do escritório é falar o seguinte, olha, quando eu levantar a mão e precisar de uma assinatura, já que o titular não está, ele elegeu alguém aqui dentro que esteja. Então vai ter um grupo de 3 dentro de qualquer escritório que vão ser os únicos que vão ter um treinamento e vão ter uma responsabilidade a mais pelo uso daqueles tokens. E aí, voltando para isso que você está dizendo, que é a câmera. Eu acho que, primeira coisa, que a sua câmera ela tem que estar fechada. Ninguém tem acesso às gravações de forma nenhuma, a não ser uma pessoa ou uma equipe, né? Que você vai identificar e vai delegar a ela isso. E quem precisar de uma gravação vai ter que fazer isso de uma forma quase que judicial. Então, é como se formalizasse um contrato para falar o seguinte, olha, eu vou te ceder o acesso, mas você tem que assinar aqui uma responsabilidade que se essa imagem gerar qualquer problema, você está assumindo isso. Aí era judicial e eu não tinha como fazer isso. Você não tinha como ceder a imagem? Não, no caso é judicial, é uma ordem judicial. Não tem como falar assim, assina aqui um termo de responsabilidade que se vazar. Uma vez que isso vai para o processo, não dá mais. Mas né? aí eu acho que... Como é que no processo pode ter sigilo? Eu posso pedir o sigilo, e aí depende se o juiz vai deferir ou não. Então... Mas aí, então, o juiz passa a ser responsável. Ele pode ser questionado. Claro que ele pode. Mas é difícil. Não, eu concordo que é difícil. Mas se tiver... advogado, Everton. Você é advogado, né? Eu identifiquei pelo anel. Falei, o Everton tá rindo aqui. Não é bem assim. Não, porque se alguém questionar, você falar o seguinte, olha assim, à medida que eu entreguei em cima de um pedido judicial, quer dizer, eu não tinha o direito de restringir. Pronto. Então, eles sabiam que eu tinha, vieram com o mandato judicial e mandaram eu entregar. Nisso, a sua responsabilidade com o vídeo morreu. Passou a estar lá na justiça. Se for questionado, não vai poder chegar em você. Mas e o prejuízo que esse vídeo pode causar? Quem vai responder? Eu acho que eu botaria ele para a justiça.
E tem uma questão seguinte, que uma vez que ela postou o vídeo no ESAG, no PJE, que seja, eu, como advogado, eu consigo ir lá e fazer download dele. É isso aí. Mas olha só, se você compartilhar o vídeo, tem jeito de rastrear você. Sim. Não, identificação tem. Só que assim, uma coisa eu fiz o download do vídeo. Suponhamos que tenha 1000 advogados que fizeram download também. E esses 1000 advogados que fizeram download, aí o vídeo está lá nos Estados Unidos. Quem foi que mandou para lá? Propagou, né? Ele já propagou, tomou uma proporção que a gente não controla mais. E era isso. Ele passa a ser público. A gente não tem controle sobre isso. Eu tinha 2 formas de fazer isso. Hoje a gente tem a forma de colocar em nuvem. Então eu vou na própria petição, coloco o link e aí aí não é só o juiz quem acessa, então tem toda uma secretaria que tem acesso a isso. Então quantos servidores, né, podem entrar? Ou eu tenho a possibilidade de colocar ele fisicamente através de um pendrive, né, e consignar isso na própria secretaria. Como que eu garanto que só uma pessoa que, às vezes, assinou um documento? Então, eu falo assim, olha, só eu... Quem me garante? Eu não tenho esse controle mais. Eu falo que essa parte de controlar, né, desse tratamento de dados, ela é realmente infinita e ainda vai dar discussão, assim, porque a nossa sociedade está, né, em constante mudança. E a gente... Isso existe uma questão, no caso da Cristiane ali, e assim acontece com todos os advogados, às vezes você pede segredo de justiça, porque dentro do processo tem 5 pessoas e uma das pessoas é menor. Aí você pede o segredo para o juiz indefere porque a maioria é maior e não vai ser influenciado dentro do processo. E aí, às vezes, tem imagem, às vezes tem conversas dentro do processo. Então, tem uma série de coisas ali que, às vezes, é indeferido pelo juiz e aí fica disponível lá no PJE para qualquer pessoa acessar. E essa questão do sigilo, hoje, ela funciona muito bem dentro da vara de família. Né? Vara de família movimentou o processo de pensão alimentícia, automaticamente é sigiloso. Agora, o restante de outros processos, vem aquela garantia da transparência, que é do judiciário, enfim, e aí eles acabam direcionando para essa questão de ficar disponível, e uma vez que está disponível essa informação, ela está acessível para qualquer pessoa, né? Qualquer advogado, até mesmo qualquer parte que tiver no processo, ele consegue acessar e tirar a informação lá de dentro. E essa é uma questão relevante, porque, por exemplo, se era uma questão de segurança e aquilo vazou, por exemplo, a gente está aqui conversando sobre um estádio, tirando esse case da Cristiane, mas se a gente, por exemplo, se saiu no YouTube agora um vídeo de alguém sendo preso porque ele foi visto lá no estádio. E aí, do lado dele, está um punhado de gente que, eventualmente, pode ser constrangido. Isso cria uma dificuldade. Quem publicou esse vídeo acaba sendo o autor e vai ser responsabilizado. Calma, mas você está num ambiente público? Dependente, Dante. Se você colocar uma imagem, qualquer coisa que você passar para frente, você pode virar e falar o seguinte, olha, eu recebi de alguém, olha, então trate você de achar de onde que você recebeu para você colocar. Se você passou para frente, você assinou aquilo ali e assinou a responsabilidade do danos que aquilo vai gerar. Então, quem publicar tem problema. Mas eu não vejo implicação a nível de LGPD, Pedro. Sinceramente, assim, eu vejo a questão da responsabilização civil mesmo. E para isso, a gente precisa ter um dano efetivo. Então, assim, né, eu acabo sendo mais cética nesse ponto, porque se não teve o dano, a gente não tem que falar em prejuízo, sabe? Então, para a LGPD, está no ambiente público, aconteceu um episódio, então a pessoa está lá, o que a pessoa estava fazendo no fundo daquele vídeo, aí se é certo, se é errado, qual o dano, aí a gente eu iria para outro caminho, né? Eu não vejo uma questão de LGPD nisso, assim, nesse caso específico, pelo menos. Everton pediu a palavra. Vamos pensar assim, Pedro, num cenário, Rock in Rio, o Joãozinho pegou lá um pau de selfie na frente do palco e tirou uma foto do público atrás. E nessa foto apareceu você. Né? Você como amante, pronto. Aí
Em que ponto você vai ser influenciado nisso? Onde que vai gerar o dano? Aí vai gerar o dano se de repente você está lá abraçado com a mulher, ou de repente você saiu para trabalhar e está lá no show. E aí vai gerar um dano dentro da tua casa. Vamos trazer para a relação de trabalho aqui, Everton, pelo amor de Deus, né? Você falou que está doente, foi lá para o show, a empresa viu você lá no show e aí vai te demitir por justa causa. Aí a responsabilização a gente vai pensar nessa questão a nível civil, né, do dano causado a nível civil, né, e não em termos de consentimento, em termos de privacidade, porque naquele momento ali você é um ambiente extremamente público, aberto com milhares de pessoas e você estava ali no meio. Né? E aí a gente entra no direito à liberdade, né? Então, assim, dos nossos direitos enquanto seres, né? Então, eu tenho direito de liberdade de falar, de me expressar, de filmar, né? O problema é, se eu causar prejuízo a outrem, aí eu respondo lá, né? Civilmente, aí é outra questão. Mas é uma boa discussão, hein? E é legal do seguinte, tudo que começa, e essa discussão ela é boa, né? E eu achei que ela ia ser calorosa desse jeito que foi, porque a gente teve um pouco de discussão em cima disso, até teve 2 artistas, eles pediram no direito de justiça, e parece que alguém foi negado, o outro falou que podia. Eu não sei se vocês acompanharam isso lá no grupo da comunidade, mas eu publiquei isso também lá no LinkedIn. Que os artistas trocaram mensagens, e aí uma queria que fosse publicada, a outra não queria que fosse, e foi uma discussão de pessoa física, né? Nós estamos falando de pessoas físicas e questionamento de falar o seguinte: se você publicar algo que eu falei para você, você assume a responsabilidade se aquilo me constrangiu ou não, e a gente poder se questionar. Mas esse pode ser uma próxima pauta. E a gente está aqui já às 9h58, né? Quer dizer, a gente tem o compromisso de parar às 10 horas. E aí eu já estou aqui, inclusive, agradecendo. Sabia que essa discussão ia ser dessa forma, né? E eu acho que ela gera, inclusive, a possibilidade de a gente gerar mais conteúdo na nossa rede, porque a gente divulga um pouco mais sobre esse conhecimento que a gente colocou aqui. E eu gravei o seu slide, né? Das características mínimas necessárias para o consentimento, e vou estar compartilhando esse conteúdo depois falando disso, né? Então, muito obrigado, Cristiane, pela disponibilidade, e você está sempre bem-vindo aqui na casa. Eu que agradeço, gente. Mais uma vez esse bate-papo. Tenho certeza que eu aprendo muito também aqui com vocês, e a gente compartilha realmente muito conhecimento, muita troca, viu? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu vou parar a gravação e vou tirar aquela foto para a gente compartilhar lá no grupo. Então vamos arrumar.